agora deu certo. Qualquer coisa, a gente volta aqui. Bom, primeiro de tudo, queria me apresentar o programa, agradecer a presença de todos vocês aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, eu sou professora do programa de língua inglesa da Unesp, né? Se chama PLIU. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para mostrar um pouquinho do que é o projeto antes da gente começar, tá? Então, em um segundinho. Vamos lá. Estão todos vendo aqui a página do programa de língua inglesa? Sim. Ok, muito bom. Bom, então o programa de língua inglesa, ele surgiu, né, com uma parceria da Unesp com o Santander, começou em 2017, junto com o Idioma Sem Fronteiras, né, e ele já atendeu muita gente, a gente continua, né, aqui oferecendo bastante coisa, e eu queria contar para vocês o que nós, né, desde então, a gente tem feito e está fazendo, né? Então, dependendo das necessidades, a gente vai atendendo, né? E aqui na Unesp a gente já teve, por exemplo, está tendo, inclusive, né, uma disciplina optativa da graduação para compreensão escrita, né, Paula? Que está sendo agora. Também disciplina de escrita acadêmica, apoio à oferta de disciplinas em língua inglesa na pós-graduação, cursos preparatórios para TOEFL, né? Conversação, formação de professores, que é o que eu faço parte, né? Expansão dos projetos de telecolaboração, como o Teletandem, acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, e também desenvolvimento de pesquisas e publicações, né? Por exemplo, eu mesma estou pesquisando junto com um programa. Então, fica aqui o convite, né, para vocês, sempre que precisarem, procurarem as informações, vocês virem nessa página. Inclusive, se vocês forem na página do YouTube nosso, na descrição dos vídeos e na descrição da página, vocês vão encontrar o link para esse site. Então, é legal você estar acompanhando para vocês que estão interessados, para poder aproveitar as oportunidades que a gente oferece, tá? Bom, a Paula, eu acabei de ver aqui que ela colocou o link para chamada para os certificados, tá? Não esqueçam de responder, se quiserem responder já, aproveitem, tá bom? Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho, né? Hoje, essa primeira palestra agora das 3 horas, a gente vai falar das diferenças das provas de TOEFL, de IELTS e APTIS. Né? São algumas provas de proficiência e de nivelamento que existem, né, para a língua inglesa. Então, eu vou estar aqui, né, contando um pouquinho para vocês dessas diferenças, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir mandando no chat, tá? Daí eu vou parando em alguns momentos para dar uma olhada para ver se tem. Se quiserem abrir o microfone para perguntar também, fiquem à vontade, tá bom? E aí, no final da apresentação toda, eu também abro para mais perguntas. Bom, já me apresentei, já apresentei o programa. Então, para a gente começar a falar, né, as diferenças de TOEFL, IELTS e APTIS, eu queria primeiro apresentar o que são cada uma dessas coisas, né? O TOEFL a sigla, né, para Test of English as a Foreign Language, né? O IELTS é para The International English Language Testing System. E APTIS é o nome dele mesmo, tá? Então, o TOEFL e o IELTS, os dois vão ter ali, né, para medir, para descrever
né, o nível de proficiência das pessoas que procuram estudar ou trabalhar onde se tem o inglês como língua de comunicação, né? Então, a gente usa ele, por exemplo, para... como é que fala? Para processos seletivos, né? Tem lugares que podem pedir que você faça a prova de TOEFL para certificar que você tem um nível de inglês para estudar em tal lugar, ou para participar de tal projeto, tal programa, tal emprego, né? Então, ele tem várias funções, né? O TOEFL, a gente tem o TOEFL ITP e o TOEFL IBT, tá bom? E o IELTS, a gente tem IELTS Academic e General Training. Então, a gente também tem essas diferenças. O APTIS, por outro lado, ele também é um English Assessment, né? Então, ele não funciona como para provar sua proficiência, mas para você saber o seu nivelamento, né? Então, ele é feito, inclusive, né, de uma forma em que as organizações, instituições, por exemplo, uma escola de inglês pode aplicar o APTIS para saber o nível dos professores e dos alunos, né, e aí, seja lá por quais motivos, e também das pessoas que queiram, né, tipo, fazer essa prova para conhecer o próprio nível de inglês e trabalhar a partir dali, e entre outras coisas. Então, tem o APTIS, normal, o APTIS for Teachers, APTIS for Teams, APTIS Advanced, perdão, deixa eu diminuir a tela. E o APTIS Advanced, coube aqui na tela inteira. Eu queria só perguntar uma coisa, vocês tá atrapalhando o barulho da porta? Porque aqui tá ventando bastante. Só para eu saber se eu fecho ou não e não ficar atrapalhando vocês. Eu acho que não, Amanda. Eu acho que é o sininho que tá meio... Mas não tem jeito, né? O sininho a gente vai ter que esperar o pessoal entrar. Sim, sim. Bom, então tudo certo, que bom, porque se eu fecho aqui também fica bem quente. Mas, então, essas são o principal, né, na hora que a gente fala de TOEFL, IELTS e APTIS. A gente tem, de um lado, TOEFL e IELTS para comprovar o nível de proficiência na língua inglesa, e o APTIS para assessment, nivelamento, né? E aí eles têm as suas diferentes provas, que eu vou acabar comentando aqui um pouco mais sobre da parte acadêmica, né? Então, vou comentar sobre o TOEFL das duas, a IELTS acadêmico, principalmente, e o APTIS. E, bom, falando sobre as sessões das provas, né? Então, o TOEFL ITP, a gente vai ter Listening Comprehension, Structure and Written Expression e Reading Comprehension. Então, são 3 sessões, tá? Seguindo nessa ordem, inclusive, começa com Listening, depois Structure e Reading. E informações, né, extras. O Listening, ele tem duração de 35 minutos, tá? Com 40 questões. O Structure tem duração de 25 minutos. Perdão, o Listening com 50 questões e o Structure com 40. E aí o Reading com 55 minutos e 50 questões. Então, no total, dá 2 horas e pouco de prova e 140 questões, tá bom? Aí no TOEFL IBT, a gente tem 4 sessões. A gente vai ter o Listening, Reading, Speaking e Writing, tá? O Listening, eu vou passar mais um pouco dessas informações depois, mas só para vocês saberem, essa prova, no total, ela acaba durando mais ou menos 3 horas, tá? Então, dura um pouquinho mais. Aí o IELTS Academic, ele vai seguir a mesma estrutura, a única diferença para o General Training vai ser a diferença do material que eles levam, né, para o Reading e para o Writing. Então, as 4 sessões são as mesmas do TOEFL IBT, Listening, Speaking, Reading e Writing. Academic
Em reading e writing vai, né, exigir ali um vocabulário acadêmico e tudo mais. E o general training vai ser mais geral, tá bom? Enquanto o APTIS é um exame modular. Então, sempre vai ter, né, o Vocabulary and Grammar, que eles chamam de core. E aí, dependendo da necessidade da instituição ou sua, você pode combinar com essas outras sessões, né? O APTIS geralmente é aplicado com todas elas, né? Então, core, writing, reading, speaking e listening, tá? E o que é mais interessante comentar aqui de diferença de estrutura deles é que agora, todos eles, a gente tem a possibilidade de fazer online, tá? Antigamente, a gente tinha o ITP geralmente só em papel. Agora, a gente tem ele também no computador, tá? E também, né, existia o IBT existia já, tinha existido há muitos, muitos anos atrás em papel, agora só no computador. O IELTS também, antes era só no papel e agora tem uma versão no computador. E o APTIS, geralmente a gente já fazia no computador, tá bom? E, bom, em relação ao score, né? Como que funciona esse score, quais são as diferenças entre um e outro sobre isso, né? No TOEFL ITP, a gente vai ter o Listening Structure, as duas primeiras sessões, com notas de 31 a 68, tá? E depois no Reading de 31 a 67. Para você chegar à nota final dessa prova, eles usam essa equação, né? Então, eles somam a nota de cada uma dessas sessões, fazem vezes 10 e dividem por 3. Isso vai dar a sua nota geral, que vai variar ali de 310 a 677, se eu não me engano, tá? Mas é feito assim, e é uma nota escalada. Então, é interessante, por exemplo, quando a gente está se preparando para a prova de TOEFL ITP, né? Existem algumas tabelas, inclusive eu posso depois colocar aqui, disponibilizar, não sei como vai funcionar, mas em que, assim, ele funciona meio que escalado. Então, tipo, de tantas questões que você acerta, você vai ter uma nota entre uma e outra, sabe? Porque cada prova vai acabar tendo a sua escala, entende? Então, existe para, né, a gente se preparar e tudo mais, e, por exemplo, quiser fazer simulados para ver como a gente está, tem como fazer, né, isso para a gente descobrir a nossa nota. Mas é só uma aproximação, tá? O TOEFL IBT, a gente tem as 4 sessões e cada uma delas vai ser dada nota de 0 a 40, né? Então, o total vai ser a soma delas, que daí vai de 0 a 120, tá bom? O IELTS tem um score scale de 1 a 9, né? Ele é um pouquinho diferente. Então, ele é dado para cada uma das sessões também. Então, tipo, listening, você vai ter lá de 1 a 9, reading também, writing também, speaking também. E aí, depois, se faz, né, a média e se arredonda para chegar na sua nota final, na nota total. O APTIS, né, o core, que é o Grammar e Vocabulary, ele vai ter uma nota numérica de 0 a 50. E depois, as outras sessões, né, Reading, Writing, Listening e Speaking, vão ter tanto a numérica quanto o CEFR level, ok? Que vai de A1 até C1, C2, tá bom? E agora, geralmente, fica a pergunta, Amanda, o que é CEFR level, né? E para que a gente usa e tudo mais. Bom, CEFR, né, é a sigla para Common European Framework, que é o quadro europeu comum de referência para línguas, tá bom?
e ele é usado para descrever as habilidades linguísticas. Então, aqui tem um link, mas eu trouxe aqui já para mostrar para vocês como que funciona essa descrição. É uma descrição, né, aqui geral, tem como, inclusive, descrever cada uma das habilidades, das 4 habilidades. Mas, né, se começa com A1, A1, A2 são iniciantes, que eles chamam de basic users, né? Então, no básico. Depois, B1, B2 como independentes. E C1, C2 como proficientes, tá bom? Então, um exemplo aqui, um A2, né? Pensando no APTIS, que vem com já a sua nota do CEFR, né? Ele aqui é capaz de compreender frases isoladas, expressões frequentes, né, relacionadas com a área de prioridade imediata. Então, as informações cotidianas, né, pessoais, familiares, compras, meio circulante. Então, tipo, conversas de dia a dia, essas coisas assim, tá? É capaz de comunicar em tarefas simples, rotinas, tá bom? Em assuntos que são familiares e habituais. Então, isso vai se aplicar, né, para cada uma dessas, cada um desses levels, né? B1, B2 aqui, intermediário, usuário independente. E depois, com o C1 e C2, né, proficiência e domínio pleno. E, inclusive, por exemplo, o TOEFL IBT, tá? Que é aquele que tem as 4 sessões, e ele também já vem com o seu CFR level, tá? E o TOEFL ITP também, o TOEFL também já vem com ele. Tentando, né, fazer essa relação entre um e outro, então eu trouxe aqui para vocês, né, como que aparece, por exemplo, se você recebe seu score, você decidiu fazer o TOEFL ITP, você recebe seu score, e aí, digamos que você tirou uma nota 570. 570, ele vai estar lá, né, classificado, então, como B2 na sua folhinha de score report, tá? O TOEFL IBT, né, agora troca só, né, a escala numérica de score deles. Então, imaginando que eu tirei acima de 95, estaria ali num C1. Se eu tirei acima de 72, B2 e assim por diante, tá bom? Bom, e agora o IELTS UCFR. Existe essa tabelinha aqui, que é inclusive oficial, se vocês encontram lá no site do próprio IELTS, tá? Só que vocês podem ver que, tipo, as notas do IELTS não estão totalmente alinhadas com o CEFR, né? Então, por exemplo, uma nota 6,5, ela é entre o B2 e o C1, sabe? Então, é um pouco mais complicado de a gente falar, tipo, tal nota se refere a esse nível exatamente, sabe? Isso depende, se vocês quiserem saber um pouquinho mais como isso funciona para o IELTS, eu recomendo que vocês venham aqui, tá? Nesse site, vou mostrar para vocês rapidinho. Aqui, tá bom? Vocês conseguem ter essas informações aqui, eles tiram dúvidas e tudo mais. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, eu consegui responder, já aproveitem e escrevam ali no chat, para depois eu responder, tá bom? Ok. Então, falando um pouquinho sobre o formato dessas provas, né? Eu acho que é interessante e importante a gente trazer aqui para vocês conhecerem, né? Deixa eu parar de mostrar aqui. Até agora, nesse momento, vocês têm alguma dúvida em relação
a pontuação, as sessões da prova. Gostariam de tirar alguma dúvida? Posso ir? Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Aqui, até agora tranquilo. Então, para doutorado, sanduíche, o edital, né? Depende do edital que você está participando. Geralmente, eles vão pedir um nível B2, né? Então, é sempre interessante vocês olharem no próprio edital. Se eu não me engano, de cabeça, assim, por exemplo, o edital da CapsPrint é 570, tá bom? Que é como é que fala? Que é o nível B2, né? Relacionado, então, ao TOEFL ITP com o CFR. Então, é sempre importante, por exemplo, eu quero me aplicar para algum intercâmbio e tudo mais, é olhar, né, especificamente quais provas são aceitas ali e qual que é a nota que eles estão querendo que você comprove. Quanto ao exame modular, né, que é do APTIS, ele é modular porque você, de fato, são módulos, né, as sessões, e nesse caso a gente pode escolher, né, assim, dependendo da instituição, dependendo da sua, daquilo que você precisa, daquilo que você quer, tá? Porque ele não é uma prova de proficiência, ele é uma prova de nivelamento. E então você, por exemplo, que quiser só fazer o core e o writing, tem como, entende? Então, você pode fazer uma só das 4 habilidades. Vai depender da instituição, vai depender da pessoa que está fazendo a prova. Em relação à validade, o IELTS e o TOEFL, os dois têm validade de 2 anos, tá bom? Mas o APTIS, ele não tem validade. Ele funciona como ele não é um documento de comprovação de proficiência, né? Ele não tem validade. Ele é para você. Você pode refazer, né? Fazer de novo depois, se você sentir necessidade a qualquer momento. Tá bom? Ok. Bom, eu vou abrir então aqui. Eu vou começar falando do TOEFL, tá bom? O TOEFL ITP e o TOEFL IBT, para mostrar para vocês um pouquinho, mostrar uma questão de exemplo e tudo mais, para depois a gente falar do IELTS e depois do APTIS, tá bom? Eu não vou me estender muito na parte de TOEFL, inclusive, porque a próxima palestra, né, fica aqui já o convite, das 5 horas, é realmente as diferenças do TOEFL IBT para o TOEFL ITP, tá? Então, eu vou entrar, a gente vai, assim, explanar muito mais sobre essas provas na próxima palestra. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, novamente. E a das 5 horas vai até às 7, tá? Vai depender ali, mas tem duração entre 1h30 e 2 horas. Então, aqui falando, né, sobre o conteúdo da prova, ok? No TOEFL ITP, a gente tem as 3 sessões, como eu falei, Listening, Structure e Reading. O Listening, ele vai medir a sua habilidade de entender, né, o Spoken English, como é usado nas universidades e faculdades, tá bom? Ele tem ali esse caráter acadêmico. E o Structure, Written Expression vai ser reconhecer, né, as estruturas e pontos gramaticais do inglês, né, escrito. Enquanto que o Reading, né, vai ser ali de leitura e compreensão de material acadêmico, tá bom? Aqui, inclusive, né, a gente tem aqui o score scale, os minutos e o número de questões que eu passei para vocês, tá bom? Então, como eu falei, são quase 2 horas de duração.
50 questões para o listening e para o reading e 40 para o structure, então total de 140. E aqui as notas como eu passei. Se vocês vierem, né, nesse site aqui, se vocês colocarem TOEFL ITP ETS, a ETS é responsável por essas provas, vocês conseguem vir aqui em Test Content, que é o que eu acabei de mostrar, e aqui Sample Test Questions, tá? Que é interessante para vocês conhecerem a prova, tá bom? Então, o Listening Comprehension, por exemplo, a gente vai ter 3 partes, né? A gente tem Listening Part A, Part B e Part C. Então, Part A são short conversations, tá? Elas são bem curtinhas, é um ping-pong, bate-bola, tipo, a pessoa falou alguma coisa, a outra respondeu, e aí teve uma última resposta e acabou. Então, tipo, são literalmente 3 frases, bem curtinho mesmo. Você sempre vai ter 4 alternativas, tá? Na prova inteira do TOEFL ITP. E depois que você escuta, então, a conversa, você escuta a pergunta, tá? Como vocês podem ver aqui, não tá escrita a pergunta, né? Inclusive, você só vai ler, então, no seu textbook ou no computador, né? Se você estiver fazendo formato online, você só vai ler na tela, ler na folha as suas alternativas, tá bom? Você não lê a questão. Então, você escuta a conversa, você escuta a questão, e aí você responde. São 30 questões para a parte A. E é bem rapidinho. Você escuta e tem aí em torno de 12, 15 segundos para responder, fazer a sua escolha entre A, B, C e D. A parte B vão ser conversas um pouco mais longas, tá? E aí, para cada conversa, você vai escutar várias perguntas. Então, uma conversa, ela pode ter 4, 5 questões, tá bom? Outra coisa muito importante é que as conversas e as questões vocês só vão escutar uma vez, tanto na parte A, na parte B e parte C, tá? Para a prova de TOEFL, para a prova de IELTS, a gente escuta uma vez só. O APTIS, por exemplo, a gente tem a possibilidade de escutar 2 vezes, tá? Na prova de proficiência, não. Então, por exemplo, esse aqui, né, eles estão dando um sample para a gente tem a questão 4, 5, 6 e 7. Então, é um áudio com 4 questões, tá? Então, a gente escuta o áudio, né, completo, uma vez, escuta a primeira questão, tem 15 segundos para responder, escuta a próxima e assim por diante até terminar, tá bom? Enquanto a parte C, a gente vai ter ali talks, que são como lectures, pedacinhos de aula, tá bom? E você também, né, vai ser naquele mesmo estilo da parte B, você vai escutar essa conversa, essa lecture, essa palestra, e depois você vai responder a várias perguntas. Então, 5, 4 perguntas para aquela palestra, tá bom? E aí é basicamente isso. Uma coisa que eu acho importante de comentar é que, sim, né, por exemplo, na parte 100, que são lectures, são palestras, pedaços de aula, tem ali um vocabulário acadêmico, mas ele é introdutório, tá? Sempre vai ter, tipo, tudo que você precisa, né, vai estar explanado, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer essas conexões, né, para pegar ali os significados de umas palavras que a gente não conhece, porque, por exemplo, eu faço letras, né, mas o que eu posso escutar na prova de TOEFL pode ser de uma área que eu não tenho conhecimento, né? Pode vir coisas de sociologia, matemática, arte, pode vir de ciências sociais, de química, muitas possibilidades, tá? Então, por isso mesmo, assim, eu digo, não se preocupem com isso, tá? Porque eles são de caráter introdutório e, né, tudo que a gente precisa ali das definições e tudo mais, a gente consegue fazendo as conexões, prestando bastante atenção, conseguir entender ali, tá bom? Termos que são específicos da área, coisas assim.
Esse, então, é o listening. A gente tem também, como eu falei, o structure e o written expression. Aqui é importante comentar a diferença de structure e written expression, tá? Structure são as primeiras 15 questões e written expression vai ser da 16 a 40, tá? As outras 25. E elas têm essa diferença. O structure vai ser como um fill in the blanks, tá? Então, aqui, por exemplo, vocês vão ter exemplos disso. Você tem a frase, um espacinho em branco, e aí você tem que escolher qual das alternativas que completa essa frase corretamente, tá? Enquanto que o written expression, você vai ter, né, a frase já ali completa, e você vai ter, né, uma combinação de palavras, uma frasezinha ou só uma palavra sublinhada, geralmente, né, na prova de papel, na online é assim mesmo. E aí, né, você tem que, na realidade, identificar qual está incorreta, qual teria que trocar, mudar, né, para que essa sentença ficasse correta, né? Então, o exemplo aqui, né? Guppies are sometimes called rainbow fish due to the bright colors of the males. Aqui, a gente escolheria a, né? Porque ao invés de ser called, a gente precisaria de called, ok? Então, você não precisa, de maneira alguma, corrigir a frase. Você só precisa identificar o que precisaria mudar. Essa é a diferença entre structure e written expression. Então, ali no reading comprehension, a gente vai ter, né, textos geralmente acadêmicos, e aí a gente vai ter sempre A, B, C e D, então é um texto para várias questões. E aí a gente vai ter perguntas sobre a ideia geral, né, que são gist questions, main idea, perguntas que vão estar ali, né, procurando saber o detalhe, a que se refere tal pronome, que mais? A gente tem também a organização de ideias, né, então a gente tem ali algumas perguntas, né, que eles podem fazer com base ali no texto, vocabulário e tudo mais. E esse aqui, então, né, seria o TOEFL ITP. Se vocês vierem aqui para, né, quiser conhecer a prova e fazer essas questões, venham aqui no Level 1, ok? Essa geralmente é a prova que a gente faz para processos seletivos e tudo mais, para editais, tá? É esse aqui, Level 1. Bom, e quanto ao TOEFL IBT, tá? É aqui nesse outro site. Se vocês colocarem TOEFL IBT no Google, também vai aparecer, também da ETS, tá bom? Ela que prepara e tudo mais. Então, aqui a gente também tem algum material gratuito para a gente poder se preparar, tá bom? Então, ela tá aqui desse ladinho esquerdo, vocês vão ter, né, ou aqui, né, practice sets, vocês vão ter de reading, listening, speaking e writing, tá? O reading do TOEFL IBT é parecido com o TOEFL ITP, tá bom? Existem ali algumas diferenças em quesito de questões, porque, por exemplo, no TOEFL ITP, a gente só vai ter questões de múltipla escolha, né? Enquanto que no TOEFL IBT, que é esse aqui com as 4 sessões, a gente pode ter outras formas de questão. Então, questões em que a gente tem que escolher mais de uma alternativa, né? Então, por exemplo, choose all that apply, né? Organização de ideias, inclusive, então, organizar na ordem as informações de um texto, em frases que estão ali de resumo, tá? Então, muda um pouco o formato das perguntas. Mas em relação a conteúdo, o tipo de texto que aparece, é o mesmo, tá bom? O listening tem alguma diferença, né, entre o ITP e o IBT. No ITP, a gente tem aquela parte A.
O IBT, ele vai estar dividido entre long conversations and talks. Então, é quase como se fosse só a parte B, parte C do TOEFL ITP, tá bom? Então, eles geralmente vão estar ali, né, no contexto acadêmico, conversas entre estudantes e professores, entre professores funcionários, entre funcionários, estudantes, todas as relações que acontecem, né, no meio acadêmico, elas podem aparecer ali, né? Então, seja uma biblioteca, seja amigos conversando na cafeteria, sabe? Tipo, literalmente, tudo que a gente faz dentro de um campus, né? Dentro de uma faculdade, pode aqui aparecer no nosso listening, tá? Agora, as outras sessões, né, de speaking e writing que a gente não tem no TOEFL ITP, é interessante porque elas vão estar juntando as nossas habilidades, né? Então, por exemplo, o speaking a gente vai acabar falando, né? De acordo com algo que a gente leu, né? Eles trazem de novo o excerto, ou o listening, que a gente já escutou anteriormente na prova. Então, a gente escuta de novo, e aí a gente vai agora fazer alguma outra coisa, né? Uma outra pergunta. Então, o speaking, né? Ele vai ter... São 2 tasks, se eu não me engano, tá bom? Em que você vai estar ali, né? Você tem 15 segundos para se preparar e 45 segundos para responder, ok? Então, aqui, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês têm aqui, né, algumas dicas para essa resposta e tudo mais. Agora, o writing também vai ser, como eu disse, né? Vai estar ali juntando reading, listening com o writing. Então, são 2 tarefas, é isso. O speaking são 4 tarefas, o writing são 2, tá? Em que a gente tem ali um tempo para ler, né, a passagem, e depois fazer a nossa escrita, ok? Ele geralmente tem um tempo, a primeira você tem 20 minutos e a segunda você tem 30 minutos. Então, dá ali o total de 50 minutos para a parte de writing, tá? Como o TOEFL IBT é uma prova um pouco mais longa, né, de um pouco mais de 3 horas, tem um intervalo no meio. Você faz primeiro a sessão de listening e depois de reading. Tem 10 minutos de intervalo e aí depois você continua fazendo as outras 2, tá? Aqui também é legal para dar uma olhadinha em dicas e tudo mais para essa sessão. E é isso aqui do TOEFL, tá? Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês para poder responder antes de a gente continuar falando do IELTS e do APTIS. Então, se vocês tiverem perguntas, aproveitem para ir mandando aqui, que eu vou dar uma olhadinha. Vamos ver. Aqui, qual prova é mais pedida nos editais de intercâmbio vai depender muito, e na verdade muitos editais de intercâmbio vão aceitar mais de uma prova. Acontece às vezes. Por exemplo, se a gente pega o CapSprint, ele aceita tanto o TOEFL quanto o IELTS, sabe? Então é sempre importante você realmente olhar o edital, olhar, né, o programa, para ver, né, o que está sendo pedido ali. Ok? E sim, o que a Paula estava falando para vocês, né, que hoje o TOEFL IBT é mais aceito que o ITP. Isso é verdade, tá bom? Por ele ter as 4 sessões, que é o que geralmente as provas de proficiência têm. É por isso que ele é um pouco mais aceito. Mas o ITP ainda é válido, tá? E tem, inclusive, editais que pedem ele. No CapSprint,
como eu falei, né, você tem a opção de TOEFL ITP, TOEFL IBT ou IELTS. Você pode apresentar a proficiência com qualquer uma dessas 3 provas. Em relação à disponibilização do ITP, ela está acontecendo com a ProPG, tá? Então, são para alunos que estão participando das aulas aqui com a gente, né? E que estão participando também do CapSprint. Então, quem aí estiver nesse processo e tudo mais, né? A gente vai ter mais aulas e tudo mais. É importante estar, né, acompanha a gente para poder participar e tudo mais, ok? Porque, infelizmente, antigamente era com o ISF. Antes, com o ISF, a gente tinha, né, as provas quase todo semestre, várias provas para todo mundo, funcionários, estudantes da graduação, pós-graduação, professores, inclusive. E pode perguntar, acabei de ver aqui, Samuel. Se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Eu fiquei na dúvida porque de manhã eu assisti a palestra de manhã, eu sou aluno da graduação ainda de Marília, estou prestando mestrado no Brasil, os editais que eu vou prestar, ambos aceitam o TOEFL normal, que é com o Listening, o Reading e o Writing Case primeiro. E eu não estou nem preocupado em tirar o mais avançado, o que avalia o speaking. Eu sou professor de inglês, sou formado em letras e o meu está vencido. Eu tenho proficiência em espanhol, boa, e tenho no inglês. Mas a Unicamp, a Unesp e a UFSC, que me interessam, ambas estão pedindo o TOEFL e não é um processo que eu tenho que entregar de cara. Então eu vou ter até a qualificação para entregar o exame. E foi muito triste saber disso, porque em 2017, que foi o último ano pela ISF, que era o Idioma Sem Fronteira, a gente foi aplicado gratuito e foi péssima a última aplicação em Assis. Eu viajei de Marília para Assis, cheguei lá, o cara cortou o áudio no meio, não explicou sobre o manual, se a gente podia ou não usar o manual, não tive nenhuma... Na hora o som travou no meio, na parte do listening que a gente tinha que ouvir conversações diferentes, com pessoas com acentos distintos, de países distintos, muito rápido, e ele ainda queria que nós avaliássemos ele porque ele estava aplicando o teste gratuito. Então aquilo foi horrível, eu fiz 410, eu acho que o mínimo eram 413. O listening inteiro foi cortado várias vezes, ele não explicou que a gente não podia, tinha que fazer no gabarito direto, então eu não tinha experiência com aquilo, nunca tinha passado pelo exame. E a gente perdeu muito com isso, porque ele vai para uma seletividade que as pessoas que estão entrando no mestrado, a gente nem a gente tem mais esse direito. E era um direito de todos os estudantes de graduação prestar e funcionários. Então eu acabo de receber um comunicado da Unesp, num link no e-mail institucional, me dizendo que a gente consegue participar do curso com desconto. Eu não entendo isso. De manhã a professora que orientou mais o José, já disseram que era só o CapSprint, e tem muita gente que está no mestrado, no doutorado, tem uns 4 ou 5 amigos no doutorado sem bolsa, não são CapSprint, e não vão ter a oportunidade de participar. Ou seja, esses cortes foram diretamente prejudiciais a nós, que tínhamos direitos anteriores, e que fomos para o limbo do abandono de ter que pagar. Eu estou desempregado, vou ter que pagar minimamente R$300 agora para fazer a inscrição. E particular e pagar a parte. Sim. E a universidade é Cécio ou Cecílio, seu nome? Meu nome é Cécio. Cécio. Uhum. Cécio, e aí agora a senhora me respondeu de manhã, e agora eu acabei de receber no reenvio da universidade, no institucional, o e-mail dizendo que a gente servidores, discentes e docentes, no link que a universidade me manda, se inscrevem no curso para participar. Eu ainda não tive tempo, porque eu estava dando aula paralelo, então eu saí de uma aula, fui para outra, ainda não consegui checar essa informação. E vou ligar no departamento técnico, na seção técnica de graduação, porque eles estão mandando um e-mail para a gente como se a gente pudesse participar do curso. E está bem claro que é CapSprint em todas as palestras que vocês estão fazendo. E no e-mail que a gente recebe institucional não vem CapSprint. Eu me interesso muito, foi muito melhor a palestra de agora à tarde. Haja vista que ela abriu os vídeos todos e está mostrando os testes em tempo real. Achei muito obrigado. Né? Porque
é, me acrescentou muito, que eu posso avaliar a prova, vou poder praticar. Eu acho que a sua dúvida talvez seja a dúvida de outros alunos aqui e de servidores, porque eu tenho recebido e-mail de algumas pessoas. Então, eu vou tentar explicar, não sei se vai ficar ainda claro o suficiente, mas porque a questão é, o curso ele vai ser oferecido amplamente. Por exemplo, os webinars agora, qualquer pessoa pode assistir e receber o certificado. O objetivo do curso, o objetivo primeiro é realmente atender aos alunos que têm que fazer o CAPS-Print, que já participam do CAPS-Print ou que vão participar. No entanto, no primeiro semestre, a gente teve vaga suficiente para atender a mais alunos. Então, vamos supor que um aluno ainda não tenha se inscrito no CAPS-Print, mas ele tem a vontade de se inscrever. Então, primeiro, para ele fazer a inscrição, ele tem que ser aluno de pós-graduação. Ele só vai conseguir se inscrever se ele for aluno de pós, porque o sistema só vai abrir realmente para pós-graduação. E aí depois, se a gente tiver vaga suficiente para todo mundo, aí a gente dá o curso. A prova, como a gente explicou hoje de manhã, a prova já foi subsidiada pelo Ministério da Educação, não é mais. O objetivo era mapear o nível de proficiência. E é importante, eu acho importante que todos aqui saibam que quando isso aconteceu, durante os anos em que a prova era gratuita, a gente tinha quase metade das vagas das pessoas que não compareciam. Então, é importante que a gente entenda que a situação do país mudou. A situação era uma, as prioridades hoje são outras. E hoje, o programa da CAPES, ele tem esse CAPES-Print, ele oferece para cada universidade de forma diferente, a universidade que vai decidir como vai usar esse orçamento. A Unesp decidiu priorizar os alunos da pós-graduação. Talvez na USP, na Unicamp, eles tenham outras ações. Hoje o que a gente tem é isso, e a Unesp nem tem a obrigação de comprar essas provas para os alunos, né? O aluno que tem que pagar a sua prova. Mas como existe esse orçamento, eles acharam que uma parte poderia ser usada para os alunos que estão realmente estudando, se preparando para fazer os programas de mobilidade, e porque infelizmente você vê anteriormente, quando a gente tinha a possibilidade, o aluno se inscrevia e não comparecia. É muito triste que exista essa, e cada vez o CAPES, a internacionalização da universidade nos custa muito caro, porque esse título Sim, custa. Esse CAPES-Print já é uma pessoa que é bolsista CAPES. Eu fui pegar o edital, não é uma pessoa que não é bolsista. Então, mesmo você sendo aluno do doutorado, eu estou com 4 amigos que estão na mesma situação que eu, no doutorado em Marília, e estão sem conseguir se inscrever no curso, que deveria ser mais amplo, não só uma amostragem, mas com exercício, com teste, como é o curso. E eu estou interessado, eu tenho 15 irmãozinhos pequenos em casa, nós somos 16 irmãos. A gente passa por um vestibular extremamente... Mas a universidade não tem obrigação de oferecer. Na verdade, a gente nem precisaria estar oferecendo esse curso. Ela faz uma coisa que é uma propaganda enganosa, são discentes, docentes e servidores. Então, eu entendo que a universidade quer tornar isso como um processo de extensão para as pessoas que precisam e para as pessoas que estão interessadas, mas ela já está fazendo o refinamento desses profissionais, primeiro que nem todo mundo é bolsista CAPES. Cício, eu gostaria de pedir para você conversar comigo particularmente, pode ser? Eu pode. Vou mandar um e-mail. Eu aprendi muito porque sobre eu acho isso. que é importante você levantar essas questões, mas não é objetivo agora, né? Sim, eu quero questionar, porque eu quero só falar uma coisa. A universidade oferece, manda isso, a gente cria uma ilusão. O curso mínimo na cultura inglesa aqui em São Paulo, onde a gente mora, ele custa 1.500, esse testezinho preparatório, esse curso que vocês estão dando. A universidade, até 2017, ela fez isso no primeiro momento. Ela não preparou as pessoas que foram fazer isso, que já estaria vencendo também. Foi muito feio aquilo ali. E não fui só eu que reclamei, várias outras pessoas. Novamente eu vou dizer para você que hoje nós temos outro
governo. Claro. Você tem que entender que as coisas mudaram mesmo. Sim, A gente está É fazendo o além possível, né? é além do que a gente está fazendo aqui. Tipo, eu mesma, eu era professora do ISF. ISF deixou de existir. E aí eu vim, então, para o programa de língua inglesa da Unesp. Então, tipo assim, de fato, as circunstâncias mudaram drasticamente desses últimos anos, né? 2019 foi o ano em que o ISF terminou. A gente até 2019, até o final de 2019, a gente teve a aplicação de provas TOEFL gratuitas para a comunidade inteira da Unesp, né? Mas com o fim do ISF, também houve o fim disso, né? E isso não é nem da própria Unesp, entende? Isso, tipo, é uma coisa que está em nível federal, não é nem estadual. Amanda, agora acho que a gente pode dar continuidade. Eu coloquei meu e-mail, Cícero, a gente pode conversar pessoalmente, porque às vezes o que você está falando é a necessidade de outras pessoas também. A gente talvez tenha que colocar as informações mais claras nos editais. Exatamente. Então, eu agradeço. Eu não quero me alongar e nem quero atrapalhar, não é essa a ideia, mas ela passa por uma pauta cada vez mais sectarista, porque ela só vai selecionar quem já é super, super capa sprint, o resto que fica fora não tem possibilidade, e quando faz a propaganda, ela faz uma propaganda como se ela estivesse oferecendo um serviço para toda a comunidade. Os webinars, na verdade, são para toda a comunidade. Eu agradeço os webinars, é maravilhoso esse trabalho que está sendo, mas a gente não pode achar que isso é bonito e que isso é legal e que a Unesp está fazendo um grande trabalho, porque quando a gente passa pelo trabalho, então a gente sabe o que se passa. Então a gente vai dar continuidade, Amanda. Isso, vamos lá. E aí você me escreva, por favor. Eu escrevo, já anotei aqui. Pessoalmente. Com certeza. No final da aula eu coloco meu e-mail também, estou aqui à disposição para tirar dúvidas em relação à prova e tudo mais. Para quem precisar de material, assim, queira se preparar, eu posso disponibilizar o que eu tiver, tá? Por favor, agradeço. Em relação aqui, agora, da pergunta da Ana Carolina, ela estava perguntando se o writing do IBT é uma redação, né? E o ITP é só múltipla escolha. Então, tem a diferença, né? O writing é só do IBT, tá bom? Ele é, de fato, redação, são 2 redações. Enquanto no ITP é Structure e Written Expression, tá? E aí, então, a gente não tem nem a writing nem speaking nele. No ITP, a gente só vai ter as 3 sessões. Reading, listening e structure. E aí, é só questão de múltipla escolha, tá bom? Que mais? Vamos ver. Aqui a Paula colocou o e-mail dela. E sim, vamos seguir, gente. Já vou mandar aqui para vocês meu e-mail, para caso vocês precisem, podem me procurar também, tá? Então, agora a gente vai começar a falar do IELTS, tá bom? Outra prova, uma outra estrutura, um outro tudo, ok? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente ver aqui com calma. Então, aqui, tá bom? Essa aqui é a página do IELTS. Se vocês colocarem IELTS no Google, vocês também vão chegar nessa página aqui, tá bom? Em relação ao formato da prova, né? Que eu falei que tinha aquela diferença do academic para o general training. A prova do IELTS e do TOEFL, ela é usada para várias coisas, né? Tanto por fins acadêmicos, né? Principalmente por isso, né? O TOEFL para fins acadêmicos, para, então, processos de edital, de intercâmbio e todas essas coisas que vocês já sabem, e o IELTS também, né? Só que daí, nesse caso, a gente acaba fazendo o IELTS Academic. Quando o IELTS é usado para migração, né? Vai para algum outro país para trabalhar e coisas assim, pode ser que seja pedido, então, o IELTS General Training, ao invés do Academic, tá? Então, aí vai depender, né, da sua necessidade, né, do porquê que você está querendo, porquê você vai fazer a prova. Eu vou mostrar aqui para vocês o IELTS da parte do Academic,
tá? O listening é o mesmo para os dois, tá bom? São 30 minutos em que vocês vão escutar native English speakers. Isso é a mesma coisa do TOEFL também, e vocês escutam, inclusive, variedades, tá bom? Do inglês. Então, pode ser um falante de alguma região dos Estados Unidos, do Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e assim por diante, tá bom? Então, vocês podem aí escutar variedades do inglês. E aí, vocês vão ter, então, 4 recordings, tá? Primeiro, uma conversa entre duas pessoas em uma situação de everyday, ok? Então, tipo, uma coisa cotidiana. O 2, que vai ser um monólogo, tá? Também num everyday social context, então também algo do dia a dia. Então, falando ali sobre, não sei, a rua, local facilities, ok? Seriam, então, tipo, ambientes públicos. O recording 3, ele vai ser uma conversa entre até 4 pessoas, tá? E numa área, né, de um contexto acadêmico ou de treinamento, né? Então, um professor conversando com um estudante, né, discutindo ali dúvidas de um assignment, prazos, coisas desse tipo, ok? E o 4 vai ser também um outro monólogo, né? Agora, em um tópico acadêmico, né? Então, é aquele estilo lecture, palestra, como a gente tem na parte C do TOEFL IBT e do ITP. E, né, aqui é interessante vocês darem uma olhadinha, tá? Aqui nesse IELTS Listening Description. Então, eles falam, por exemplo, né, que o tempo é aproximadamente 30 minutos, 40 questões. E o tipo de questão aqui varia muito, né? No TOEFL ITP e no TOEFL IBT, na parte de listening, a gente só vai ter múltipla escolha. No IELTS, a gente pode ter múltipla escolha, a gente pode ter matching, que é, então, combinar uma com outra. Então, você tem, por exemplo, 2 colunas e aí você tem que combinar as coisas. Plan, Map, Diagram, Labeling. Então, você vai, tipo, preencher, fill in the blanks desse mapa, desse diagrama, tá? Esse Form, Note, Table, Flow, Chart, Summary. Então, tipo, você tem um bloquinho de notas, por exemplo, de um estudante que estava escutando esse Recording 4, tá? Dessa palestra. E aí você tem que preencher, né? Com as informações que você escuta, essas partezinhas em branco, tá? Por exemplo. Ou então completar frases, tá? Então ele muda um pouquinho, tá bom? Aqui em detalhes vocês têm aí, né, a possibilidade de dar uma olhadinha, né, para cada uma desses tipos de questão. Múltipla escolha, matching, plan, map, diagram e form, note, table, flow, chart, summary, tá? Então você completa aí, né, esses documentos, esses pedacinhos de texto. Esse é o listening. Em relação ao reading, vai ter ali 60 minutos, tá bom? Com 40 questões. E você vai ter o tipo de questão, né, que aparece é o mesmo que vai aparecer no TOEFL, né? Reading for Gist, que é reading para main idea, para a ideia geral, tá? Para detalhes, skimming, scanning, que são habilidades de leitura, que a gente vai acabar discutindo ainda mais tarde nessa semana. Já fica aqui o convite para as palestras de quarta-feira, ok? Entender ali, né, os argumentos, as opiniões, as atitudes, o propósito daquilo que está escrito, né? Então, tudo isso. E aqui, né, se tratando aos tipos de questão, no TOEFL ITP, como eu falei, a gente só tem múltipla escolha. No IBT, a gente tem ali a possibilidade de ter que organizar
ou de ter que escolher mais de uma para pergunta, né? Aqui a gente também vai ter vários tipos de questão, né? Além da múltipla escolha, a gente pode ter que identificar informações, né? Identificar ali o ponto de vista do escritor, fazer essa combinação de informações ou então de subtítulos para o texto, tá? Matching de várias maneiras, né? Completar sentenças, completar anotações, da mesma forma. Aqui são vários tipos de perguntas que a gente responde nessa prova, tá bom? E aqui vocês têm elas em detalhe, tá bom? Que eu aconselho aí quem se interessar em fazer o IELTS, ao invés de qualquer uma outra prova, dar uma olhadinha aqui com maior atenção, tá bom? Em relação ao writing, então, a gente vai ter também 2 tasks, né? Então, são 2 writings e 60 minutos. Então, na primeira, você é apresentado com um gráfico, uma tabela, um diagrama, okay? E você vai ser pedido para alguma dessas coisas, ou para descrever, ou para resumir, ou explicar a informação com as suas próprias palavras, tá? Então, pode ser explicar as informações que estão ali de, por exemplo, não sei, a porcentagem de vendas de algo em relação aos meses do ano, sabe? Pode ser 1000 possibilidades. Pacientes admitidos em uma instituição num período de tempo. São essas coisas que vão aparecer ali que você vai ter que, né, escrever ou explicar com suas próprias palavras. Enquanto que na segunda, né, você vai ter que, então, escrever uma redação em resposta a um ponto de vista, um argumento ou um problema, tá? E nas 2 ocasiões, né, sempre ali, então, em qualquer prova de proficiência, sempre a escrita na forma formal da língua inglesa, ok? Então, aqui é interessante vocês darem uma olhadinha para ver, porque, por exemplo, vocês têm quantidade de palavras e tudo mais. Essa descrição também tem lá do TOEFL IBT, ok? A gente tem aí um pouco diferente uma para outra. Então, é interessante olhar com calma aqui, quem quiser, tá? E, então, por fim, o speaking, ok? O speaking, a gente vai ter aqui 3 partes, tá? O speaking, inclusive, para o IELTS, ele pode ser feito em outro dia, que não o dia da sua prova. Isso vai depender do local de aplicação. Pode ser que seja no mesmo dia, pode ser que seja até uma semana antes ou até uma semana depois, tá? Então, na parte 1, ele vai... O examinador, né? Uma conversa com o examinador, ele vai estar perguntando ali perguntas sobre você, sobre tópicos familiares, né? Então, sobre família, trabalho, seus interesses, seus estudos, tá? E aí, é uma conversa entre 4 e 5 minutos. Depois, na parte 2, você vai ter um cartãozinho, né? Que vai estar perguntando ali, né? Vai estar pedindo para você falar de um tópico em específico. Você tem 1 minuto para se preparar, antes de falar por até 2 minutos, ok? E depois o examinador ainda pode perguntar 1 ou 2 coisas desse mesmo tópico. E depois, na parte 3, né, você vai ter mais questões a partir do tópico da parte 2. Né? Então, você tem aí a possibilidade, né, de mostrar ali ideias mais abstratas, problematizar em cima daquele tópico que foi dado para você, né? E ele também aí dura de 4 até 5 minutos, tá? Acaba sendo aí uma conversa, primeiro, né, mais pessoal, e depois em cima de um tópico específico.
tá? Então, é basicamente isso. Da parte de IELTS. Ficou alguma dúvida da parte de IELTS, pessoal? Deixa eu ver aqui. Amanda, talvez seja interessante dizer também que alguns alunos acham que a prova do IELTS é mais tranquila de ser feita comparada com a do TOEFL. Isso aí é uma questão pessoal mesmo, mas aí é importante a gente dizer, às vezes a pessoa não se acostuma com o formato da prova do TOEFL e a do IELTS fica mais fácil. O mais importante é conhecer o formato da prova antes de fazer. Exatamente. Porque, de fato, né, vai aí depender do pessoal seu. Eu, por exemplo, eu prefiro fazer o TOEFL IBT do que o TOEFL ITP. Né? Eu já fiz essas duas. Eu já me preparei para o IELTS também. Foi interessante, por exemplo, para mim, porque eu gostei por não ser só uma coisa. Eu acho que às vezes o TOEFL, por ser principalmente múltipla escolha, a gente acaba cansando de tanta múltipla escolha, sabe? Como o IELTS acaba trazendo tipos de pergunta, eu acho que ele acaba sendo talvez menos cansativo, sabe? Não que ele seja mais fácil, não tem aqui um mais fácil, um mais difícil, mas é realmente, tipo, uma questão muito pessoal. É interessante vocês conhecerem o formato dessas provas para ver aí qual que vocês preferem, tá? Se o objetivo de vocês é, de fato, fazer uma prova de proficiência, escolher a que melhor atende a você, tá? E aqui, né, o Cecil está falando que apresenta mais diversidade, né, para poder produzir um texto argumentativo, a questão de tempo, as pausas. Sim, eu concordo, né, eu acho uma prova interessante. E aí, de fato, é muito pessoal, né? Agora, então, eu vou passar e começar a falar do Aptis para vocês, tá bem? Eu vou abrir aqui e compartilhar minha tela de novo. Um segundinho. Para mostrar para vocês os módulos dessa prova. E também aqui onde vocês encontram material para se preparar, se quiserem, e tudo mais. Então, aqui tá opa, peraí. Compartilhei? Acho que eu descompartilhei. Um segundo. Compartilhar de novo, para ver das duas. Pronto. Então, aqui, se vocês colocarem também Aptis no Google, logo de cara já vai aparecer aqui o site do Aptis da British Council. E então, né, aqui falando em duração da prova, a prova de IELTS também, no total, ela tem duração de mais ou menos 3 horas. O Aptis, ela vai ter, então, Grammar Vocabulary, vai estar, que é o core, né, isso tem sempre em todo o Aptis. Ali 25 minutos. Speaking de até 12, Writing 50, Reading 35 e Listening 40, tá? Tentando fazer a soma aqui, dá 1 hora, ali dá mais 1, 2, dá quase 3 horas também, tá? Se for fazer todas aqui, né? E como eu falei para vocês, tem alguns tipos de prova de Aptis, né? Tem o Aptis geral, que seriam essas 5, né? Aí tem o Aptis Advanced, que é para ver níveis de intermediário a avançado com maior especificidade e tudo mais. Aptis for Teachers e Aptis for Teens, ok? Então, ela muda aí um pouquinho os componentes e tudo mais, de acordo com essas variedades, tá? Então, aqui, nessa página que eu tô, tá? Que é, a hora que vocês vêm aqui, Take the Exam e Aptis, English Language Test, vocês têm aqui na parte de baixo todas essas sessões, né? Para dar uma olhadinha.
Vou mostrar para vocês cada uma delas, aqui, grammar e vocabulary, tá? É interessante, né, vocês assistirem esse vídeo, fica aqui um convite para vocês darem uma olhada. Esse demo test é muito interessante de fazer. Infelizmente, ele não vem com um answer key, tá? Mas é interessante porque você conhece o formato das questões e dessa prova, tá bom? Então, ele também é dividido em part 1, part B. Então, part 1 vai ser grammar, em que você vai ter 25 questões de múltipla escolha, tá? E aí você vai fill in the blank, que nem a parte do structure do TOEFL ATP, tá? Na parte 2, agora de vocabulary, vocês têm algumas possibilidades de questão, né? Você vai ter word definition, então você vai ter a palavra, e aí você escolhe a definição. Inclusive, eu lembro como que ela aparece, um quadradinho, você aperta lá e, tipo, tem a palavra e o quadradinho, você aperta e você vai ter as definições. E aí você escolhe a definição para a palavra. Ou o contrário. Não lembro agora. Mas é isso. Tem a palavra e a definição. Você vai fazendo a combinação dessas duas. Word pairs, então, vai ser combinar, né, uma palavra com outra que tem, que são similares em significado, tá? Quase, proximamente sinônimos. São pares, mesmo de palavras, ok? Também ali, né, no uso de palavras, word usage, então você vai escolher uma palavra para ser usada no contexto de uma sentença. É quase como se fosse grammar de novo, tá? E aí, depois, word combinations, você vai combinar palavras que são frequentemente usadas juntas, né? Então, ali, um adjetivo com advérbio, um advérbio com verbo, um adjetivo com substantivo, né? Essas colocações de palavra e tudo mais, que é interessante dar uma olhada para essa parte da prova, ok? E aqui, inclusive, vocês têm algumas dicas para essa parte da prova. Aconselho que vocês deem uma olhada se interessarem por essa prova, tá? Agora, voltei a página. Aqui, Prepare for Aptis. Agora, a parte de reading do Aptis, né? Você vai ter ali diferentes tarefas também, tá? Geralmente, o que a gente faz é o Aptis General, vai ter ali 35 minutos, tá? E aí, vocês vão ter essas 4 partes da prova, tá bem? Na parte 1 é Sentence Comprehension. Então, você vai ler, né, um texto curtinho, né, tipo uma nota, um e-mail, e para essas, né, para essas 5 frasezinhas do texto, você vai ter que escolher uma palavra para completar, tá? Então, você vai ter 5 sentenças desse texto, com ali uma palavra, né, vai estar faltando para ficar completa. E aí, cabe a você, né, escolher a palavra para colocar ali. Fill in the blank, naquele estilo que a gente já conhece, tá? O task cohesion é interessante porque, nesse caso, vocês vão ter 2 textos, tá? E aí, eles vão ter 6 sentenças cada um, né? Mas só a primeira vai estar no seu lugar correto, né? A primeira sentença é a que abre o texto, é a que é dada para vocês. As outras 5, né, você vai ter que organizar ali para formar o texto, tá? Então, trabalhando aí a ordenação de ideias, coesão do texto. Depois, opinion matching, você vai ter 4 parágrafos, né, em um tópico em comum, tá? E cada parágrafo vai estar ali, então, representando a opinião pessoal de alguém, né? E aí você vai ter que combinar, né, esse texto dessa pessoa, que representa a opinião dessa pessoa, a 7 statements. Então, 7 frases, né,
sobre esse tópico. Então, é realmente Amanda, Oi. Desculpa interromper. Depois você pode compartilhar o link da prova no Posso. chat? Eu vou mandar todos esses links já juntos ali de uma vez, mais fácil. E aí, então, você vai estar, né, de fato, combinando ali as opiniões. A opinião do texto, que representa a opinião daquela pessoa, com, né, o que está ali naquela sentença, naquela frase. Enquanto a parte 4, que é Long Task Comprehension, vai ser um texto, de fato, um pouco mais longo, aí de aproximadamente 750 palavras, né? São 8 parágrafos, e você vai ter 8 subtítulos, headings, né? Para cada um desses parágrafos. E aí você, né, vai ter essa tarefa, então, de combinar, né, 7 desses headings a 7 desses parágrafos, ok? Então, aqui eles vão estar tentando identificar, né, a habilidade de compreender esse texto que é um pouco mais longo, né, selecionar aí esses headings para cada uma desses parágrafos, tá bom? E aqui, né, vocês vão ter algumas tips para essa parte da prova. E esse aqui também tem demo para todas as sessões, tá? Então, para vocês aí quiserem conhecer. Em relação ao listening, né, a gente também vai ter 4 partes. Primeira vai ser Information Recognition, tá? E você, então, vai identificar uma informação específica, tipo um telefone, um lugar, um horário, de uma mensagem ou de um diálogo. Então, é como se você escutasse, por exemplo, alguém convidando uma pessoa para ir para tal lugar, tal horário, fazer tal coisa. E aí você vai ter que identificar, então, uma dessas informações. Esse que, onde, ou quando, ou com quem, sabe? Então, é esse reconhecimento de informações. A parte 2 vai ser Information Matching, então, combinar ali informações, né? Você vai escutar de novo agora não é mais um diálogo ou uma mensagem, mas um monólogo, tá? De um tópico em comum, mas são 4 monólogos no mesmo tópico, tá? E aí você vai ter que combinar, então, né, a pessoa, né, o speaker, para esse pedacinho de informação, tá? Na parte de inference discussion, aqui você vai escutar um homem e uma mulher discutindo um tópico, né? Eles vão ali expressar suas opiniões e tudo mais. E aí você vai ter que identificar, então, quem expressa cada opinião, tá? E depois, inference in longer monologues, você vai ter 2 desses monólogos, tá? Em diferentes tópicos. Então, são 2 tópicos, 2 monólogos. E aí você vai ter que identificar as opiniões do falante, né, o ponto de vista deles, em 2 aspectos desse tópico, tá? Então, são 2 monólogos com um tópico cada. Cada um desses monólogos, vocês vão ter que identificar 2 aspectos desse tópico, ok? De acordo com o ponto de vista daquele falante, tá? E como eu disse antes, no Aptis, a gente pode escutar o áudio até 2 vezes, ok? Agora, a sessão de speaking, né, do Aptis, de novo, são 4 partes, ok? Na primeira parte vai ser Sentence Comprehension, então, são perguntas sobre você mesmo, sobre seus interesses, ok? Mais pessoais. E aí você vai ter ali 30 segundos, né? Até 30 segundos para responder cada questão. Então, pode perguntar, what are your hobbies? E aí você vai, então, ali contar quais que são os seus hobbies, o seu passatempo. Na parte 2, describe, express opinion and provide reasons and explanations. É parecido com a parte 3. A diferença, a parte 2, né, você vai responder 2 questões no tópico de uma fotografia, tá? Primeiro você vai descrever ela, e aí depois você vai ter 2 perguntas dessa fotografia
né, que você vai ter que falar ali por até 45 segundos, tá? E aí você vai usar a sua própria experiência no tópico, tudo mais para comentar, né? Tipo, de uma maneira geral, esse tópico, tá? Que tá ali exposto naquela foto. A parte 3, né? Você vai ter agora 2 fotos. Essa é a diferença. Você vai primeiro descrever essas duas, né? Aí você vai ter 2 questões nesse tópico dessas fotografias. E aí depois eles vão pedir para vocês compararem alguns aspectos desses tópicos e até mesmo para, tipo, dar sua própria opinião, né? Desenvolver um pouco mais o tópico, tá? E também aí 45 segundos para cada resposta. E depois, na parte 4, né, você vai ter 3 questões em um mesmo tópico, e você vai ter 1 minuto para preparar a sua resposta, e aí você pode, inclusive, ter algumas notas e tudo mais. E aí você fala por até 2 minutos, tá? É parecido com aquele speaking do IELTS, aquele último, tá bem? E por fim, a parte de writing, tá? A gente vai ter aqui o general, são 50 minutos, né? E aí a gente vai ter word level writing, então você vai responder com palavras, tipo, single words. Então, yes, no, agree, disagree, ou então pequenas frases a 5 textos ou mensagens, né? Então, de algum membro de um clube ou um grupo, tá? Sempre vai ser geralmente nesse contexto de clube ou grupo. Você recebe uma mensagem desse membro e você responde de maneira breve, bem curta, tá? Depois, a parte 2 vai ser short text writing, então você vai responder alguém, né, tá pedindo informação a esse clube ou grupo, e aí você vai responder usando de 20 a 30 palavras, tá? E é aqui muito importante, né, que vocês de fato respondam àquela pergunta, aquele pedido de informação. Então, imagina o evento que vai acontecer. Com essas 20, 30 palavras, você vai estar ali dando essas informações. Vai acontecer tal dia, tal horário, tal lugar, tal propósito desse evento, sabe? Coisas assim. Depois, na parte 3, você tem 3 written responses to questions. Então, você vai ter que responder 3 questões, tá? De outros membros do clube ou grupo, como se fosse numa social network platform. Então, como se fosse na rede social mesmo, tá? E aí, você tem até 40 palavras para cada uma dessas respostas. E depois, você vai ter formal and informal writing, tá? Então, você vai escrever 2 e-mails em resposta a alguma informação que você recebeu desse clube ou desse grupo. O primeiro é informal, para um amigo, né, de 40 a 50 palavras. E depois o formal, para uma pessoa, né, de autoridade de 120 a 150 palavras, tá? E eles são sempre no mesmo tópico. Aqui é importante lembrar, né, da informalidade, da formalidade, né, são contextos diferentes, ok? E é isso, basicamente, da parte do Aptis. Eu abro agora aqui para ver suas perguntas e podem mandar, inclusive, quais outras vocês tiverem. E eu vou mandar aqui já, inclusive, os sites que eu estava usando. Maju, o IELTS, a gente tem ele pessoalmente em papel ainda, tá? Mas é que com a pandemia, todos os centros, eles têm adotado só o online, tá? O Aptis, eu nunca vi ele sem papel, sempre vi ele em online mesmo, tá? Mas acredito que tenha algum papel também. Vamos ver.
Ali a Paula já respondeu. Sim, para todas essas provas, às vezes não tem o simulado completo, mas vocês têm questões ali de exemplo. Então, sample questions. Você não vai ter um simulado inteiro com essas 140, o número de questões completos, mas você vai ter ali algumas questões para você conhecer o formato da prova. E sim, eu vou estar sempre nesses mesmos horários, tá, gente? De segunda e quarta sou eu que estou nesses horários das 3 às 5 e das 5 às 7, tá? Eu vou mandar aqui no chat para vocês esses sites que eu mandei, que eu usei aqui para mostrar as provas. São esses aqui. Deixa eu ver se coloquei todos. Sim. São esses. Aproveitem, já copiem aí, colhem num bloco de notas ou já salvem no de vocês, tá bom? E lembrando, né, acompanhem a gente aqui vai ter, né, esses webinars, o objetivo é que vocês acabem conhecendo a prova do TOEFL ITP. Não chegaram? Peraí, deixa eu ver se eu enviei para todo mundo. Enviei para todo mundo. Enviar mais uma vez. Peraí. Ah, tá. Agora eu vi. Peraí. Perdão, gente. Aqui. Agora vai. Chegou? Agora que eu vi que antes eu estava mandando para everyone in the waiting room, sendo que nem tem mais ninguém lá. Ok. Meu e-mail também não chegou, porque devia ter mandado para lá também. Então, aqui também está meu e-mail, para quem precisar, tá? Podem entrar em contato. Aconselho aí que vocês acompanhem esses webinars, porque a gente vai estar trazendo bastante coisa do que a gente traz já nos cursos, tá? Então, aproveitem e qualquer dúvida que vocês tiverem que ficou de palestra, que vocês participaram e tudo mais, mandem e-mail para a gente que a gente responde, tá? Você diz as provas, Ana Carolina? Ah, tá. Então, na realidade, o TOEFL, o IELTS, né, que são exames de proficiência, né, dos exames de proficiência, eles geralmente são aceitos mundialmente, tá? Não posso falar para você, tal país prefere esse, tal país prefere esse. Vai depender da instituição, vai depender do para que você está usando essa prova, se é para ir para uma instituição, se é para ser migração, se é para trabalho, tá? É sempre importante dar uma olhada nos editais e essas coisas, porque geralmente lá eles especificam, né? Se ele está falando que pode ser um ou outro, escolhe aquele que você está mais confortável, sabe? Esse é sempre a minha dica, assim, tá bom? E, Matheus, não, a gente infelizmente não está tendo prova de graça para graduação. Eu também, né, como aluna e tudo mais, não da CapSprint, eu fiz a prova de TOEFL recentemente e paguei minha prova de TOEFL. Então... Posso fazer um comentário? Específico. Pode comentar. Essas provas, como vocês podem ver, elas são caras mesmo, viu? Todo mundo... Então, normalmente a do TOEFL é mais em conta do que as de Cambridge, mas elas são mesmo caras e sempre tem alguém pagando, né, essa prova. Como eu falei no começo, no governo anterior houve esse mapeamento, né, dos alunos todos, então o governo federal que comprou as provas. Agora, né, a Unesp está comprando uma parte com esse orçamento que eles têm, mas sempre tem alguém pagando, porque elas são caras mesmo, viu? E elas são caras por isso que elas são exigidas em vários editais, porque elas são mais
confiáveis, né, existe todo um processo para ser elaborada e ser aplicada, então é importante a gente saber também, né, como é que é feito esse trabalho, por que essas provas são aceitas e não outras, que às vezes tem aluno que pede para a gente emitir, né, um documento dizendo que ele tem o nível, mas às vezes a universidade não aceita porque né, eles não sabem, né, quem é que está fazendo, e essas provas geralmente vêm de uma universidade como Cambridge ou de uma instituição como o ITS. Exatamente. Obrigada, Paula. Eu respondi aqui no chat, né? Vocês estavam perguntando o preço e tudo mais, então eu passei aqui para vocês, né? O TOEFL ITP com um desconto da Unesp, tá ali aproximadamente R$300. As outras provas são mais caras que isso, tá? O TOEFL IBT, se eu não me engano, ele é pago em dólares, e o IELTS também é mais caro que isso. Então, o mais em conta, assim, que eu conheço de provas de proficiência é, de fato, o TOEFL ITP, ok? Para o desconto da Unesp, na hora que você vai fazer, marcar a sua prova, né? Você tem a opção lá, tem uma areazinha de descontos. Lá você coloca, né, que é da graduação da Unesp, já tem lá a opção, e aí esse desconto já é aplicado, tá? Para marcar essa prova é por e-mail com o pessoal da Master Test. Então, se vocês colocarem lá no Google Master Test, TOEFL ITP, vocês vão encontrar essas informações. Ok? Ok. Alguma outra dúvida, pessoal? O que eu tinha para apresentar, eu apresentei. Estou aqui à disposição para qualquer outras dúvidas. Bom, então é isso. Agradeço muito a presença de todos vocês, tá? As provas, sim, estão acontecendo agora, mas como eu falei, né, em formato geralmente online, tá? Até agora eu não vi nenhuma que esteja fazendo presencialmente ainda. E... sim, eu vou enviar aqui de novo o link dos sites. Peraí. Pronto. Esse aqui. Ok? E é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês. Fica o convite aí para as nossas próximas lives, próximos webinars. E até breve.